Olá pessoal, eu me chamo Edson, sou professor do Colégio Realengo e hoje nós vamos aprender um pouco sobre PHP mais MySQL. Então nós vamos aprender a estabelecer conexão com o banco de dados MySQL e realizar algumas operações como cadastro, consulta e relatório baseados nas informações salvas nesse banco de dados. Tá? Vocês estão vendo aí uma tela, né, de um site onde nós temos os ícones de cadastro, consultar cadastro e relatório. Então, essas imagens, elas são links que serão, ao clicar, será direcionado para as rotinas de cadastro, consulta e relatório. Só que para que isso possa funcionar, nós precisamos ter o banco de dados pronto e a programação. Tá? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu não me preocupei com o layout. Vocês estão vendo que é um layout bem simples, porque o intuito aqui não é da aula de layout, e sim a parte de PHP com MySQL. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos aprender é construir o nosso banco de dados e as tabelas que nós iremos usar. Nesse caso, usaremos duas tabelas. Uma para salvar nome de usuário e senha e a outra tabela para salvar o cadastro de usuário, tá? Onde vão ficar todos os dados, como nome, endereço, telefone, um cadastro geral, né? Então, só que para que nós possamos utilizar o PHP e o MySQL, nós precisamos de um servidor. Né? Como nós estamos utilizando, vocês aí na casa de vocês, eu aqui no meu computador, nós estamos utilizando esse servidor local. Então, para essa aula, eu estou usando o programa XAMPP, ok? Para poder utilizar esse banco de dados, tá? Então, vou abrir aqui o XAMPP, ok? Então, vou abrir aqui, ó, XAMPP Control Panel, que é esse cara aqui que já está rodando. Então, vou parar aqui para mostrar para vocês como é que faz para rodar. Então, nós só precisamos usar esses dois primeiros servidores aqui, que é o Apache, que é um servidor para PHP, e o MySQL, que é o nosso banco de dados. Tá? Então, vou dar Start aqui no Apache primeiro. Então, a partir do momento que ele me exibiu aqui a porta, né, ele já está rodando. Significa que ele já está funcionando. Aqui embaixo dá o status, né? Status detectado, rodando. E agora vou dar o Start aqui no MySQL. A mesma coisa, aguardar a porta. Apareceu a porta aqui para vocês. Vocês vêm aqui embaixo, vai dar uma olhada aqui, ó, vai aparecer o MySQL, status, rodando, running. Então, aqui já está tudo ok. Eu já estou com o meu Apache funcionando, já estou com o meu banco de dados funcionando. Banco de dados não, o MySQL funcionando. Tá? Banco de dados nós vamos criar agora. E esse programa, o XAMPP, você pode baixar gratuitamente na internet. Ele roda no Windows, tanto 32 quanto 64. Ele tem a versão para Apple e tem a versão para Mac, né? E tem a versão também para Linux. Tá? Então vocês podem utilizar tranquilamente. Agora nós vamos utilizar o phpMyAdmin para criar o nosso banco de dados. Tá? Aqui na direção do MySQL, ao lado do stop, nós temos aqui admin. Então, se eu clicar aqui em admin, ele vai abrir o meu navegador direto no link do phpMyAdmin para que eu possa criar o meu banco de dados e também criar a minha tabela. Tá? Então, o banco de dados que eu vou criar aqui será o banco de dados aula.
Então, para que eu possa fazer isso, eu venho aqui em Novo, vou colocar o nome do meu banco de dados, vou chamar de aula, e vou clicar em Criar. Pronto, meu banco de dados já está criado. Agora eu preciso criar as minhas tabelas, tá? Para criar as tabelas, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou colocar o nome da tabela. A minha primeira tabela eu vou chamar de usuários, tá bom? E vou especificar quantas colunas essa tabela terá. Eu vou querer somente 2 colunas, tá? Então, nome da tabela usuários e o número de colunas. São os campos que vão ser utilizados. Como eu só vou pedir login e senha, só vou armazenar essas 2 informações nessa tabela, então apenas 2 campos, vou clicar em executar. Pronto, aqui ele abre esse assistente para você poder cadastrar o seu banco de dados aqui, sua tabela. Então eu vou pedir login. Login vai ser do tipo varchar. Então nós temos aqui, ó, int, que representa números inteiros, varchar, que representa a variável de caracteres, né? Então você pode botar letras e números, caracteres especiais que ele vai aceitar também. O text é utilizado quando você quer colocar um texto mais longo. Date, como o próprio nome já sugere, para você armazenar uma data. E aí nós temos os outros aqui da ordem numérica, né? Que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então aqui no caso, se você quiser números com vírgula, nós podemos utilizar o float. Se o número for muito grande, double, tá? A gente usa o double. Geralmente, por se tratar de números com vírgulas, né, casas decimais, nós utilizamos o float, porque aqui no Brasil, o padrão, né, que após a vírgula nós tenhamos apenas 2 casas decimais. Nesse caso aqui nós vamos usar o varchar, porque é nome de usuário, né, é o login da pessoa. O tamanho, eu vou colocar aqui 30, significa que eu posso colocar um login com até 30 caracteres. Tá? Aqui em índice, eu vou, como nós só temos 2 campos, eu vou colocar o login como chave primária. Tá? Para que serve a chave primária? Para indexar o seu banco de dados. Tá? Todo banco de dados precisa ter uma chave primária. Toda tabela do banco de dados precisa de uma chave primária. Então aqui eu selecionei o login como chave primária, então o banco de dados será indexado pela chave primária. Tá? Para quem não sabe o que é indexar, ele organizar o nosso banco de dados. E agora eu vou cadastrar aqui mais um campo chamado senha. Também vou colocar varchar, porque a senha, né, é interessante que a pessoa possa colocar letras e caracteres especiais para que aumente a força da senha. Tá? E também vou colocar uma senha com possibilidade de até 30 caracteres, que aí você consegue alcançar aí uma senha de até 128 bits, o que é uma senha extremamente forte. Tá? Bom, já cadastrei aqui, já criei o campo login, já criei o campo senha. Aqui no caso da senha eu não preciso alterar nada, porque eu já tenho uma chave primária. Então basta eu guardar aqui, né? Na sua versão pode estar guardar ou executar. Pode ser um ou outro, tá? Depende da versão que você baixou. Então aqui em guardar, processando o pedido, pronto, meu banco de dados aula já está criado, minha tabela usuários também já está criada. Só que eu preciso criar mais uma tabela, que agora é a tabela cadastro. Então eu venho novamente aqui no banco de dados aula, só clicar em cima do banco de dados aula, ele vai abrir aqui essa tela, onde está relacionado as minhas tabelas. Por enquanto eu só tenho uma tabela,
e aqui embaixo tem a opção criar tabela. Então aqui no criar tabela, eu vou criar uma tabela chamada cadastro. E o número de colunas que eu vou precisar. Nesse caso, vou precisar de 7 colunas, porque eu vou criar um número de registro para esse usuário, vou cadastrar o nome, o endereço, o bairro, cidade, estado e telefone. Então, para isso, eu vou precisar de 7 registros, né? 7 colunas, ok? Então, especificado aqui o nome da minha tabela e o número de colunas dessa tabela, basta eu clicar em executar. Vamos lá. Agora nós vamos aqui montar a estrutura dessa tabela, ok? Um fato muito importante que eu esqueci de mencionar na primeira tabela, na tabela usuários, e vou mencionar nessa aqui, os nomes dos campos da tabela, eles respeitam a mesma regra de variável em PHP, tá? Então, o banco de dados, o PHP, por ser case sensitive, ele também vai verificar, se você colocar na hora que fizer referência no PHP, nome do campo, nome, por exemplo, você colocar inicial maiúscula, se aqui você tiver cadastrado como inicial minúscula, ele vai sentir a diferença, tá? Então, para evitar esse tipo de confusão, eu já costumo cadastrar tudo com letra minúscula, tá? Ele também não aceita acento, não aceita espaço, por exemplo, nome do aluno. Aí você ou coloca tudo junto, ou você coloca um underline para tirar o espaço, tá? Mas não aceita espaço. Então ele não aceita espaço, não aceita acento, nem caracteres especiais, ok? Então vamos lá. O primeiro campo que eu vou criar é o registro. Ele vai ser do tipo inteiro, porque vai ser aquele número, né, de referência. E eu vou atribuir a esse registro, aqui eu vou marcar esse AI, tá vendo? A underline I, eu vou marcá-lo aqui. Quando eu marco o AI, que é auto-incremento, ou seja, o próprio banco de dados vai criar o número para esse registro, toda vez que você criar auto-incremento, automaticamente ele vai atribuir a chave primária para esse campo, tá? Toda a tabela que tiver auto-incremento, automaticamente esse auto-incremento se torna chave primária, tá? Eu não preciso estabelecer o tamanho, tá? Como é um banco de dados que tem uma capacidade enorme, nós não estabelecemos aqui um número de caracteres, porque o próprio banco de dados vai administrar isso. Então você não precisa colocar o tamanho, tá? Então é só deixar em branco aqui. O próximo campo vai se chamar nome, vai ser do tipo varchar, né? Precisa colocar letra. A quantidade de caracteres, eu costumo colocar 80 colunas, ou seja, 80 posições. Tem pessoas que têm um nome bem extenso, tá? Não precisa mexer em nada aqui do lado, somente nesses 3 primeiros campos. Próximo campo, endereço. Então, como eu falei, não pode botar endereço, tem que ser endereço. E aqui também varchar. Endereço entra letras e números, caracteres especiais, né? E aqui eu vou colocar 200 caracteres, porque tem alguns endereços que são bem extensos. O próximo campo é o bairro, também varchar. O bairro eu vou colocar 50 caracteres, né? Tá dando aí uma boa margem
para esse nome. Tem alguns bairros que são bem grandes também o nome, como é Vila Rosali, então tem alguns bairros, né? A gente não sabe, não conhece todos os bairros, e de repente a pessoa é de fora do Rio de Janeiro, lembrando que essa programação é voltada para a internet, então você não sabe de onde a pessoa vai estar se cadastrando, né? Então você tem que dar uma margem maior, ok? O próximo campo é a cidade. Cidade também é Varchar. E assim como nome de bairro, cidade também tem alguns nomes bem compridos, como Campos dos Goitacazes, né? Feira de Santana. Então tem alguns nomes bem extensos de cidades, e aí é recomendável que a gente coloque um espaço um pouco maior. Agora, o próximo campo é o estado. O estado, já na maioria dos estados, os nomes são curtos, geralmente as pessoas abreviam, né? Botam só as duas iniciais, então não precisa ser tão grande. E por último, o telefone, que nesse caso nós também vamos utilizar o Varchar, porque você pode querer colocar aí o hífen, né, do telefone, o parêntese. Então, se você contar os parênteses do DDD, já são 4 algarismos, né? Mais 5 algarismos do prefixo, já são 9, mais o hífen 10, e mais outros 4 algarismos finais, então nós já temos 14. Então vou colocar aqui 15 algarismos, né? 15 posições, que é para poder ter uma margenzinha de segurança, tá? Não tem mais nada para fazer, então vou clicar em guardar, e está aí as nossas duas tabelas prontas, tabela cadastro e tabela usuários. Então, se você clicar aqui em cima da tabela, ele vai exibir aqui, ó, MySQL não retornou nenhum registro, tá? Porque a tabela está vazia, nós acabamos de criar. A mesma coisa vai ocorrer em cadastro, tá? Então está tudo em branco. Então, até aqui nós aprendemos como criar o banco de dados e aprendemos também a como criar a tabela ou as tabelas no banco de dados, ok? Então, fica ligado aí, na próxima aula nós vamos aprender agora a estabelecer a conexão com o banco de dados e fazer as rotinas de inclusão de dados no banco de dados, consulta no banco de dados e relatório a partir de um banco de dados. Então, se liga, estou aguardando vocês na próxima aula e até lá.